Você acordou hoje achando que tem tempo. Tempo para começar aquele projeto que vive adiando, tempo para mudar de vida, tempo para consertar erros, aprender coisas novas, viver melhor. Talvez você até tenha pensado algo como: eu começo na próxima semana, mas existe uma verdade desconfortável que quase ninguém gosta de encarar. Talvez você não tenha tanto tempo quanto imagina. E o mais estranho de tudo é que nós sabemos disso. Mesmo assim, continuamos vivendo como se o tempo fosse infinito. A matemática da vida. Vamos fazer um exercício rápido. Imagine uma vida comum, algo em torno de 80 anos. Parece bastante, certo? Agora comece a subtrair. Cerca de 25 a 30 anos dormindo, alguns anos presos no trânsito, muitos anos trabalhando, outros anos comendo, resolvendo tarefas, lidando com responsabilidades do dia a dia. Quando você faz essas contas com honestidade, sobra muito menos tempo do que parece. Algumas estimativas sugerem que, ao longo de toda uma vida, uma pessoa tenha menos de 15 anos de tempo realmente livre. 15 anos. Menos tempo do que muitas pessoas imaginam quando pensam em décadas de vida. O paradoxo humano. Esse é um dos maiores paradoxos da existência humana. Sabemos que o tempo é limitado, mas vivemos como se ele fosse infinito. O filósofo romano Sêneca percebeu isso há quase 2000 anos. Ele escreveu algo que continua assustadoramente atual. Ele dizia que o problema não é que a vida seja curta. O problema é que desperdiçamos grande parte dela. E isso foi escrito numa época sem redes sociais, sem notificações, sem vídeos infinitos. Mesmo assim, o ser humano já era especialista em perder tempo. Hoje, isso se tornou ainda mais fácil. Ficamos irritados esperando 5 minutos em um semáforo, mas conseguimos passar 3 horas rolando um feed infinito sem perceber. A ilusão da produtividade. Outro fenômeno curioso do nosso tempo é a obsessão pela produtividade. Existe uma narrativa moderna que diz que você precisa fazer tudo ao mesmo tempo: trabalhar, responder mensagens, consumir conteúdo, planejar o futuro. Tudo simultaneamente, mas existe um problema. O cérebro humano simplesmente não foi projetado para isso. Quando você acredita estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, na verdade está apenas alternando rapidamente entre tarefas. E cada troca de atenção cobra um preço. A qualidade diminui, o foco se fragmenta. E no final do dia surge uma sensação estranha. Você passou o dia inteiro ocupado, mas parece que não realizou nada realmente importante. É como correr o dia inteiro em uma esteira. Muito esforço, mas nenhum avanço real. O vício da atenção. Mas as distrações modernas não são acidentais. Existe uma indústria inteira construída para capturar a sua atenção. E o mecanismo central disso tudo se chama dopamina. Dopamina é uma substância química ligada ao sistema de recompensa do cérebro. Cada curtida, cada notificação, cada atualização de tela, tudo isso gera pequenas doses de recompensa. Não é o suficiente para satisfazer completamente, mas é o suficiente para fazer você voltar. É o mesmo princípio usado em máquinas de cassino. Você nunca sabe exatamente qual será a próxima recompensa. Essa incerteza mantém o cérebro preso. Enquanto você acredita que está apenas relaxando, existe um sistema inteiro projetado para manter você ali o máximo possível. Porque o produto não é o aplicativo. O produto é o seu tempo. A ilusão do depois. Outro fenômeno curioso da mente humana é a ilusão do depois. Quase todo mundo vive esperando um momento futuro para ser feliz. Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu comprar aquela casa, aí sim tudo vai fazer sentido.
Mas pesquisas em psicologia mostram algo surpreendente. Nós somos extremamente ruins em prever o que realmente vai nos fazer felizes. O carro novo empolga por algumas semanas. A promoção no trabalho traz satisfação por um tempo. Depois, tudo volta ao normal. Isso acontece porque o cérebro humano se adapta muito rápido às conquistas. Aquilo que antes parecia extraordinário se torna comum, a corrida infinita, e então surge um novo objetivo, uma nova meta, outro depois. Assim nasce uma corrida infinita, sempre perseguindo algo que parece logo ali na frente, mas que nunca parece suficiente quando chega. Enquanto isso, muitas das coisas que realmente dão sentido à vida passam despercebidas. Uma conversa inesperada, um momento simples com alguém importante, um instante de tranquilidade sem pressa. Essas experiências raramente aparecem em metas ou planos, mas muitas vezes são elas que tornam a vida memorável. O que permanece? Isso leva a uma pergunta mais profunda. O que realmente permanece depois que uma vida termina? Algumas pessoas passam a vida inteira construindo uma imagem. Status, reconhecimento, a aparência de sucesso. Mas muitas dessas coisas desaparecem rapidamente. Outras pessoas constroem algo diferente. Ideias, conhecimento, impacto. Coisas que continuam existindo mesmo depois que elas se vão. Essa é a diferença entre projetos de ego e projetos de legado. Memento mori. Os romanos tinham uma expressão poderosa. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Pode parecer uma ideia sombria, mas, curiosamente, ela pode ser libertadora. Porque quando você realmente aceita que o tempo é limitado, muitas preocupações desaparecem. O medo do julgamento perde força. Brigas pequenas deixam de importar. Procrastinar começa a parecer um desperdício muito caro. De repente, algumas coisas ficam muito mais claras. Talvez esse seja o maior mistério da humanidade. Todos sabemos que o tempo é finito, mas poucos vivem como se realmente soubessem disso. Então fica uma pergunta simples. Você está apenas passando pelo tempo ou está realmente vivendo dentro dele? Porque o relógio continua andando. E cada segundo que passa é um segundo que nunca mais volta. Se esse vídeo fez você refletir por alguns minutos, então talvez ele já tenha cumprido seu propósito. E se você gosta de explorar ideias profundas sobre a vida, a mente e os grandes mistérios da existência, se inscreva no canal, porque às vezes, uma única reflexão pode mudar completamente a forma como vemos o mundo. E talvez a forma como escolhemos viver dentro dele.